Então, pessoal, o que é que a nossa área tem para mostrar no currículo, no documento referencial do ensino médio potiguar? Não é isso? Então, trazemos aqui essa imagem que representa, nós temos os componentes que compõem a área, biologia, física e química, e nessa imagem já dá para a gente analisar e ter uma perspectiva do seguinte: estão formando uma colmeia, não é? Tem uns hexanos. Então, nisso daí a gente olha para a biologia, olha para a física e para a química e não vê uma, uma ordem de importância de um em cima do outro. Não. É importante que todos se organizem e conversem entre si para formar a área. Não, porque a biologia é mais importante por isso, por isso. Não. Todas são importantes. Todas têm a sua importância e o seu papel dentro da área. Tá bom? Como É, pro... é, Opa, Opa, desculpe, Cleiton. manda. Só para complementar aqui, em vários momentos eu vou me referir a como nós somos privilegiados na nossa área de ciências da natureza. Um dos pontos é esse aqui. Imaginem que no cenário nacional o que se coloca é que a evidência deve estar em língua portuguesa e em matemática. Isso porque as avaliações internacionais elas preveem essa maximização da energia voltada para esses dois componentes curriculares em detrimento dos demais. E há um esforço muito grande para que a gente tenha uma homogeneização entre os componentes e que todas as áreas sejam consideradas na sua essencialidade, na sua importância. Então, coisas semelhantes não acontecem entre nós aqui de ciências da natureza. Física, química e biologia não só têm a mesma carga horária, como se interrelacionam de uma forma mais natural dentro da nossa área. As proximidades entre os objetos de estudo das três áreas da ciência, biologia, física e química, tem uma relação muito mais estreita do que, por exemplo, em educação física e arte Na e linguagem. língua e outras e outras e outras. Então, por aproximação, fica muito melhor a gente fazer o trabalho interdisciplinar aqui na nossa área. E isso está representado aqui nesses hexágonos que consideram aí a formação dessa nossa colmeia. Pode seguir. Exatamente. E aí, o que a área traz como proposta? Né? Então, para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem dos fenômenos da natureza, com respeito às tradições e às diversidades éticas, econômicas, de gênero, culturais e sociais, possibilitando assim uma emancipação dos cidadãos, para que sejam capazes de resolver problemas cotidianos básicos, tomando decisões conscientes e tendo um papel atuante na sociedade. Então, dentro dessa proposta, trazemos uma visão de que o aluno ele não saia simplesmente sabendo aplicar, balancear uma reação química. Não, para que ele tenha também a noção, a participação de como esses componentes, de como essa área ela está presente na vida dele, para ele assim tornar um cidadão crítico, né? Ter consciência das informações que ele consome, porque hoje em dia a nossa sociedade estamos bombardeados por informações de todos os lados, né? Então, quando você tem um mínimo de conhecimento, você começa também, por curiosidade, vai estudar mais a fundo um determinado estudo, e aí você vai conhecendo, né? Para você não sair apenas com uma régua rasa, digamos assim, para você realmente ter uma consciência e ser crítico no fim de tudo. Como fundamentos da área, nós temos, primeiramente, o letramento científico. Então, junto lá com a proposta da área, né, uma sociedade marcada pela dependência da ciência e da tecnologia. Ora, nesses três últimos anos aí, o que mais a gente viu foi algumas informações, principalmente do pessoal da área, da nossa área aqui. Informações que a gente via assim, como pode? Como pode isso aqui estar sendo compartilhado hoje em dia? Mas existe, por exemplo, aquela do pH, que matava o vírus da Covid, que se você consumisse o limão,
É até engraçado, né? Mas, e o povo passava essa informação. Mas por quê? Porque falta essa, essa ligação da escola aí, né? Trazer essas informações. E aí, mais do que nunca agora, está marcado a negação do saber científico por diversos setores da sociedade. Estamos vendo ainda, né? Voltar algumas embates como terraplanismo, movimento anti-vacinas, disseminação de fake news, agora mais do que nunca. E depois agora tem além das fake news, tem a questão dos vídeos manipulados, dos áudios manipulados, tudo isso aí. E o fenômeno da pós-verdade. Um outro fundamento que nós trazemos para a nossa área é trazer o ensino de ciência da natureza como um problematizador, né, onde perpassa por diversas áreas de conhecimento e não concentrar somente na nossa, né, para propiciar a interação entre os estudantes, comunidade escolar e o conhecimento. E assim favorecer um protagonismo estudantil, tornando esse aluno um ativo, criativo, inovador, onde o papel do professor é fazer essa mediação entre conhecimento e aluno. E trazer esse protagonismo estudantil não somente evidenciar e vangloriar os melhores alunos, os alunos que se destacam. Não, temos que ter a consciência que todos esses alunos que estão na nossa sala, eles são importantes. Uns vão ter uma dificuldade a mais, outros não. Mas aí é o papel do professor fazer que esse aluno se veja, né, se visualize ali dentro das ciências. Opa! Queria só fazer um acréscimo a respeito desse ponto do protagonismo estudantil. Desde que começamos a instituição da reforma, com a implementação das escolas de tempo integral em 2017, que tem se falado muito sobre esse protagonismo estudantil. Só que ele tem sido muito ligado a questões meritocráticas. A ideia de que o aluno protagonista é aquele que se destaca no meio dos outros. Esta é uma forma de visualizar extremamente capitalista, né? Da ideia de destaque para aquele que se torna evidente por ter uma condição melhor naquele momento, né? Um desenvolvimento mais perceptível, e que ele se destaque, que ele passa a ser o incentivado, ele é o estimulado, ele é o melhor, ele é o que deve ser considerado modelo. Então, essa não é a visão que queremos implantar do protagonismo estudantil. A visão que queremos está muito mais considerando a visão de um estudante que saiba se inserir no meio social e saiba identificar quais são as suas contribuições no meio em que ele vive. Né? Então, todos devem ser protagonistas, e não aquele que melhor consegue falar inglês porque estudou inglês fora num curso. Aí esse eu vou dar destaque a ele, não. Numa escola pública, numa visão em que devemos considerar todos os estudantes como sendo passíveis de serem promovidos, como todos aqueles são merecedores e não só aqueles que se destacam por uma função ou outra, então a atenção deve ser a mesma para todos. Podemos até extrapolar isso para escolas, né? É muito comum hoje termos a ideia de que a escola tal é modelo, então vamos considerar essa escola, vamos pegar essa escola como exemplo e fazer com que outras escolas sigam aquele exemplo colocado. Segue a mesma máxima, a ideia de que um que se destaca serve como exemplo. Nisso a gente vai cada vez mais distanciando os estudantes uns dos outros, né? Com essa visão de protagonismo por mérito, né? Assim como as escolas vão se tornando cada vez mais, com mais investimentos, aquelas que estão em destaque, e cada vez mais esquecidas aquelas que, por exemplo, estão numa localidade mais distante, de difícil acesso, ou num meio social ainda mais desprovido dos dispositivos públicos, da atenção das políticas públicas. Então, enquanto escola pública, precisamos tentar fazer com que todos estejam inseridos no processo, todos sejam vencedores durante toda aquela etapa do ensino médio. Então, as ciências da natureza, elas têm um papel fundamental nisso, porque a socialização do conhecimento é algo imprescindível para nós. Nós, enquanto professores da área, precisamos estabelecer de forma muito clara
a relação entre o conhecimento erudito construído ao longo da história da ciência e aquilo que é útil para a vivência no ambiente social. Então, é fazer com que o estudante visualize naqueles objetos de conhecimento que você está trazendo o que é significativo para que ele viva melhor e para que ele possibilite melhor a vida em sociedade, não só para ele, como para todos que estão no mesmo meio, quer seja na escola, no ambiente familiar, no ambiente qualquer que seja. Então, é essa associação que precisa estar mais evidente, que a gente destaca aqui como sendo um dos pontos relevantes dentro da construção do ensino médio potiguar. Pode seguir. Exatamente, professor. Então, além dessas dois fundamentos que nós trouxemos, temos ainda as atividades experimentais, né? Dentro do ensino de ciência da natureza, são indissociáveis para a aprendizagem. Ah, mas minha escola não tem laboratório. A gente entende a realidade, mas trazer um experimento simples dentro da sala de aula pode fazer a sua aula mudar completamente e a visão daquele aluno para o seu componente também. Não é uma garantia, mas pode ser sair da mesmice, não é? E aí, o que é que essas atividades experimentais ainda propiciam? Conectam o aprendizado com o mundo real, ou seja, sai de somente teoria, e vai para a prática. O aluno, ele enxergar ali a natureza, enxergar os fenômenos naturais, enxergar a química, a física, a biologia, nos acontecimentos que acontecem no cotidiano dele, digamos assim, e vinculam a realidade e não se limitam a resoluções numéricas de problemas. Um outro problema que nós temos dentro da nossa área, não é que o aluno às vezes enxerga os nossos componentes como uma extensão da matemática. Ah, tem muita conta, é muito difícil, mas não é só número, não é? Nós temos também o conhecimento, a teoria e a experimentação, não é? Demonstrar teorias, demonstrar para os alunos como que o conhecimento da área de ciência da natureza pode ser fascinante para ele, certo? Além disso aí, temos as abordagens didático-pedagógicas. Trouxemos aqui alguns exemplos que temos lá no referencial, mas se vocês acham que pode ir além disso aí, ótimo, é para isso mesmo. Aqui é só um pontapé. Então, que abordagens são essas? Utilizar o ensino de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, CTSA, o ensino por investigação. Esse ensino por investigação, você já pode fazer um link com as atividades experimentais, a história e filosofia da ciência, para o aluno ele entender que aquele conhecimento que ele está vendo na sala de aula, ele não surgiu, não baixou da internet e pronto. Não. Existe todo um contexto, uma história por trás daquele conhecimento, para assim hoje ele ser aceito. E talvez assim ele consiga entender. Porque às vezes a dúvida que o aluno tem, é a dúvida que alguém na época também tinha, uma visão também tinha, né? E hoje a gente consegue enxergar melhor. A cultura maker também pode ser uma abordagem dessa. O STEAM, a aprendizagem baseada em projetos e a utilização de espaços não formais. Nosso estado ele é riquíssimo de ambientes que podem auxiliar no ensino de ciências. Você vai numa fábrica de rapadura, num museu, numa caverna, numa fábrica de tijolo, enfim, tem muitos espaços que podem ser utilizados e assim o aluno também, novamente, ele consiga se enxergar ali, né? Sair da sala de aula e ir para uma prática em campo mesmo, digamos assim. Quer completar alguma coisa, Celso? Sim, gostaria de chamar a atenção para o STEAM no Rio Grande do Norte. Nós temos, aos poucos, construído um grupo dedicado ao STEAM. Já são muitos os professores que têm feito cursos diversos e participado de formações diversas no Brasil. Há um grupo que é fomentado pela Embaixada Norte-Americana em associação com a USP e que anualmente forma professores de todos os estados, e o Rio Grande do Norte tem, ao longo desses 4 ou 5 anos, participado dessas formações, e esses professores, juntamente com outros professores de diversas unidades escolares do estado, eles têm, sim, implementado muitas abordagens
do STEAM. Alguém está perguntando o que vem a ser STEAM. STEAM é um acrônimo para Science, Technology, Engineer, Arts and Methods. Então, é a associação entre diversas áreas com o objetivo de trazer a formação dentro do ensino médio de forma interdisciplinar. Então, ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, em associação com diversas atividades que utilizam ou não plataformas digitais e também atividades práticas. E isso surgiu nos Estados Unidos há 3 décadas atrás e tem sido implementado, sobretudo, na mesma perspectiva de uma escola também dentro da proposta neoliberal, mas que a gente busca também trazer para a nossa realidade e extraindo dele o que há de mais positivo. Penso eu que o STEAM contribui muito para a prática da interdisciplinaridade, para romper essas barreiras que estão limitadas à biologia, física e à química, para trazer a relação da arte com a aprendizagem significativa, com a interpretação do meio e do ambiente com outra visão, né? E também para promover, para estimular o interesse do estudante para a área de ciência da natureza, sobretudo. Porque muito do que se vê aqui no STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, é o que parte da nossa área de conhecimento. Então, é trazido a partir da nossa área de conhecimento e se expande para as demais. Aqui no estado, a gente tem muitas escolas em diferentes regionais, onde são realizadas feiras de conhecimento, projetos de iniciação científica, com participação dos nossos estudantes, apresentações desses trabalhos aqui no estado e também fora do estado, em outros estados, inclusive trabalhos que tiveram já apresentação fora do país. Então, é um movimento importante que é preciso buscar conhecer. Gente, desculpe, eu tenho visto algumas pessoas levantando as mãos. Eu posso pedir a vocês, por favor, que aguardem que a gente conclua a apresentação, para a gente juntar as perguntas no final, tá bom? Para a gente abrir o debate, porque se a gente ficar interferindo agora entre a apresentação, a gente vai acabar perdendo noção do tempo da condução aqui. Tudo bem? Mas se for alguma questão urgente aqui, a gente pode considerar. Então, continuando, né? Vamos agora para as matrizes. Então, lá no documento, se vocês já acessaram ou ainda não, ele é composto por, vamos dizer, 2 matrizes. A de área, né? E depois desce para do componente. Aqui no estado, nós tivemos essa preocupação de descer até o componente, para que, assim, o impacto dessa mudança ela seja menos sentida pelos professores que estão em sala de aula, né? Então, dentro da matriz de área, ela vai trazer, nessa linha branca aí, a competência que está relacionada com a BNCC. No caso, para a natureza, são 3 competências gerais. E depois, as habilidades da BNCC vinculada com a competência. Na coluna do meio, a articulação da habilidade no componente. Então, como cada um dos componentes da área se articulam para que essa habilidade seja trabalhada. E, na terceira coluna, os objetos de conhecimentos que podem ser trabalhados. Vamos aqui para o exemplo retirado do documento. Então, nesse caso aqui, na matriz de área, nós temos a competência 1, que é o quê? Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida no âmbito local, regional e global. Logo em seguida, nós temos a habilidade, né, para essa competência aqui, e como cada componente, a biologia, a física e a química, pode contribuir para que essa habilidade aqui seja trabalhada em sala de aula. E na última coluna aqui, os objetos de conhecimento, que aqui nós temos são só alguns, né? Se vocês enxergarem aqui para a habilidade, fazer a leitura da habilidade, ver que algum objeto de conhecimento aqui pode ainda se encaixar, ótimo. Essa é a proposta. Não dá para a gente trazer todos aqui, né? Até mesmo para que você se sinta parte da construção desse documento. Você trazer suas escolhas para se trabalhar nessas habilidades. Então, aí depois a gente desce para a matriz do componente. Saiu da matriz de área,
com as competências e habilidades. Aí agora a gente vai para dos componentes. Então, para biologia, química e física, elas vão ser integradas a partir dos eixos integradores, que no nosso caso são 4. Eixo 1, energia, fontes, transformações e seu uso sustentável. 2, modelo científico versus a realidade, validade e utilização na sociedade. 3, meio ambiente e saúde. E 4, investigação e divulgação científica e tecnológica. E aí a gente tem que lembrar que esses eixos eles têm que ser trabalhados em sala de aula na sequência. Então, primeiro eu vou trabalhar com o eixo 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Vamos supor aqui biologia. Biologia eu tenho 10 habilidades no eixo 1. E aí eu visualizei que uma habilidade do eixo 4 posso trabalhar com 2 que eu estou trabalhando do eixo 1. Eu posso fazer isso? Pode. Você pode sim pegar a habilidade de eixos diferentes para trabalhar, no caso aqui, do eixo 1. Mas lembrando que tem que seguir a ordem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto eixo. Por que isso? Como foi dito lá na formação geral básica, é para que isso, quando o aluno tenha mobilidade dentro de escola ou até mesmo de município, ele não tenha um impacto grande dentro de sua aprendizagem. Porque lembrando, uma das grandes mudanças dessa reforma é o trabalho a partir das habilidades. E não é novidade trabalhar por habilidade, mas só que agora a gente tem que trabalhar por habilidades. Tem que esquecer conteúdos, matérias, são habilidades. Dentro de uma habilidade eu posso ter um enxame de objetos de conhecimento que eu posso trabalhar com meus alunos. Quer complementar alguma coisa, você acha? Não, pode seguir. Beleza. Então aqui nós temos o exemplo aqui da biologia, com o eixo integrador de energia. E aí temos a habilidade de biologia. Habilidade 1, reconhecer os seres vivos como uma estrutura auto-organizada, composta de elementos químicos comuns a todo o universo. O referencial, ele traz como uma proposta, um exemplo, o seguinte objeto de conhecimento: os elementos químicos que formam a vida. Mas você está em sala de aula e você, eu acho que dá para trabalhar alguma coisa a mais aqui. Se o que você está achando ela corresponde e vai ser trabalhada essa habilidade aqui, beleza, pode fazer isso aí, professor. Você pode, nem só, não vou nem dizer como deve, mas é interessante que faça isso. Essa coluna de objetos de conhecimento e sugestões didáticas, elas não são fixas. O que a gente tem que olhar como fixo são as habilidades. Elas que vão ter que ser trabalhadas durante o ensino médio. Agora, objeto de conhecimento, sugestão didática, aí que você pode também trabalhar aqui à vontade. Nesse caso aqui, tem como uma sugestão didática o desenvolvimento de uma animação em plataforma de programação livre, o Scratch, abordando os principais elementos químicos que compõem a vida. Aí você lê isso aqui e diz, eu não sei nem o que é Scratch. Como é que eu vou trabalhar esse objeto de conhecimento? Você vai deixar de trabalhar esse aqui que está aqui? Não. Você olha isso aqui, como é que eu posso, então, trazer uma outra sugestão que dê para trabalhar? Eu posso trabalhar a animação no papel, sem ser de forma digital. Posso também. Como você também pode trazer uma nova sugestão didática para cá, para o componente. Beleza? Algum comentário, você acha? Então, tudo é passível de planejamento. Esse é o ponto-chave, né? Que os professores da área sentem e planejem. Mesmo com toda a dificuldade de organização dos horários, né, dentro da escola, a gente sabe da rotina como é difícil, isso não é da agora, sempre foi assim, mas hoje, acima de tudo, com essa condição do novo, né, de tudo novo, se não houver planejamento, a gente vai continuar trabalhando cada um de forma isolada e desfacelada. E aí o trabalho não vai ter êxito tal qual está previsto. Então, para que se ponha em prática o referencial curricular, o ponto de partida é que haja esse planejamento por área, para que haja uma convergência daquilo que está sendo estudado entre os 3 componentes da nossa área de ciência da natureza. Há muitas experiências bem-sucedidas em diversas escolas de tempo integral
e também nas escolas piloto que funcionaram durante um período, embora tenham passado por esse problema todo com a pandemia, mas busquem também esse tipo de exemplo, os assessores pedagógicos das directs que assistem às suas escolas, eles têm essa disponibilidade, eles têm toda essa referência com relação a como foram conduzidas essas atividades de planejamento interdisciplinar nas outras escolas que eu acabei de falar. Então, essa experiência há de ser compartilhada com vocês. E as directs precisam fazer formações específicas. A gente está aqui tratando com vocês diretamente, professores das escolas, mas tem todo um trânsito de informações que acontece, que é entre nós, lá da secretaria, as directs, com os coordenadores e assessores pedagógicos, levando as formações específicas para vocês nas suas escolas, já que fica difícil para que a gente consiga atender o horizonte de tantos milhares de professores. A gente está nesse esforço agora, neste momento, nessa semana, dividindo as directs em 4 grandes grupos. Vamos fazer da mesma forma na semana que vem, em 4 grandes grupos, para tratarmos especificamente sobre projeto de vida e eletivas, discutindo com esses professores dessas escolas, mas, assim, os assessores pedagógicos e os coordenadores pedagógicos das directs, eles são um suporte importante a serem buscados por vocês nessa organização do trabalho pedagógico. Bom, e aqui nós trazemos um exemplo de como esses eixos, eles realmente eles articulam os componentes, né? Aqui no exemplo temos o eixo 1 de energia e uma habilidade de cada componente. E aí percebam que na química eu tenho habilidade 1, na biologia a habilidade 4, na física a habilidade 2. De biologia, fazer previsões sobre a emissão crescente de carbono na atmosfera do planeta. Química, compreender o processo de obtenção de energias por fontes naturais e outras, seu uso através de práticas sustentáveis. E a física, identificar e caracterizar os processos de produção e transformação de energia. Percebam como essas 3 habilidades elas convergem para o quê? Para o eixo. Energia, fontes, transformações e seu uso sustentável. Mais uma Então, vez, lembrando que não se encerram aí, né? Outras isso, habilidades podem ser inseridas, poderiam ser destacadas diversas outras. Aí cabe exatamente. aos professores do planejamento estabelecer. Não, agora, neste momento, vamos tratar dessas habilidades. Essa e essa. As outras a gente vai deixar para o outro eixo, vai deixar para o outro momento, e nisso vai construindo, né? Então, esse é o esforço maior, de fazer essa correlação entre habilidades dos componentes, trazendo aqui para a área para poder focar no objetivo que é discutir o eixo integrador. Eu me lembrei aqui agora que a professora Sani, lá na outra sala, ela levantou essa questão a respeito da orientação dos itinerários também pelos eixos integradores. Não é exatamente isso, né? Os eixos integradores, eles estão aqui presentes como orientação para o trabalho da formação geral básica. Aqui hoje não estamos tratando sobre itinerários formativos, mas lá nos itinerários formativos vão surgir outros eixos, que são os eixos estruturantes. Sobre esses a gente vai falar mais especificamente na semana que vem. Já vi aqui que você vai estar conosco também, Sânia. Então, vamos poder tratar lá especificamente sobre eles. Mas, enfim, há uma orientação dentro do referencial para o trabalho com a formação geral básica, que é o que estamos discutindo hoje, e há outra orientação, outro conjunto de habilidades a serem tratadas pelos eixos estruturantes, orientados pelos eixos estruturantes de cada uma das áreas de conhecimento, que está lá também no referencial. É importante também visitá-lo nesse aspecto. Isso. Pode seguir, Clío. Vou compartilhar aqui agora com vocês um documento que a gente elaborou, que é para o planejamento de área, certo? Esse documento... Abriu não, né? Apareceu? Sim. Pronto. Como ele está aqui no Excel,
Então, talvez a visualização seja um pouco difícil para vocês, mas a gente vai compartilhar. Eu vou colocar também esse exemplo aqui. Eu tinha deixado no Drive só o modelo do planejamento, mas vamos deixar também esse aqui na íntegra, né, Ciastes? Isso. Então, bora lá. Nesse documento aqui, no planejamento por área, temos a área escolhida, aqui a nossa, natureza. Depois, qual vai ser a competência trabalhada? Então, para esse caso aqui, foi analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. E o eixo que está relacionado a essa competência é o eixo de energia. Energia, fontes, transformações, seu sustentável. Logo após competência e o eixo integrador, nós criamos uma problematização. Então, é toda uma contextualização para que depois seja possível trazer as habilidades para que essa problematização aqui seja estudada. Nesse caso aqui, falando a respeito das usinas, das indústrias, né, eólica, o estado do Rio Grande do Norte está com expansão aí gigante. Então, todo município que você vai adentrando no estado e você vê as torres eólicas aí funcionando. Mas o que tem aí de conhecimento, o que a ciência da natureza pode trazer para indagar a respeito dessas eólicas? Né? Então, diversos impactos negativos socioambientais consequentes dessas atividades são descritos para as fases de instalação dos equipamentos e de sua operação. Entre elas, desmatamento, desocupação de áreas dos agricultores, a sobrecarga nas rodovias, em áreas urbanas, e também a interferência negativa durante a instalação dos parques eólicos, que ocupam preferencialmente regiões de maior altitude e regiões costeiras. Além disso aí, né, nós temos que há um impacto na questão da migração das aves com as instalações das eólicas. No litoral, a emissão de eletromagnética e o ruído das turbinas e das pás dos aerogeradores altera o comportamento de cardumes, por exemplo, entre outros fatores aí. Entre outros aspectos, impactos negativos da atividade eólica estão relacionados à cultura, comportamento, economia, tributação e ocupação de terras por meio de contratos de longa duração. Então, percebam que aqui a gente também já está para fazer um link com a outra área do conhecimento. Dá para fazer um link, por exemplo, com ciências humanas. Né? Quais são os impactos para aquela região, para aquela localidade, a respeito da instalação desse desenvolvimento que está sendo levado para a cidade? Né? O licenciamento ambiental dos parques eólicos precisa assegurar contrapartidas mais eficientes na relação do poder público e empresa, para a mitigação de danos sociais, econômicos, ambientais nas regiões do Rio Grande do Norte, onde há a produção de energia eólica. Feito toda essa contextualização, trazemos no final algumas perguntas que vão ser respondidas ao longo que for desenvolvendo essas atividades. Então, o modelo atual de implantação de parques eólicos no RN é sustentável? Qual o papel do cidadão potiguar na interferência dos parques eólicos nos municípios? Como os conhecimentos das ciências da natureza podem auxiliar na compreensão dos impactos na geração de energia eólica diante das especificidades ambientais, sociais e econômicas no Rio Grande do Norte. Então, aqui vocês analisarem alguma problematização local, para deixar mais próximo do seu aluno. Pode ser no município, pode ser na região, ou aqui, como nós trouxemos, no estado. Né? Então, logo depois dessa problematização, vocês vão mensurar o quanto que vai levar para trabalhar essas habilidades, no caso que colocamos aqui, hipoteticamente, de bimestral, né? Uma atividade para ser trabalhada no bimestre, mas poderia ser um semestre, aí vai depender de vocês. Então, logo abaixo nós temos as colunas de componente, habilidades, objetos de conhecimento, estratégias didáticas e quantitativo de aulas. Quantidade de aulas que eu vou precisar, por exemplo, para trabalhar essas habilidades de biologia.
mas eu acho que está sentindo falta aqui de como que eu vou avaliar. Eu posso colocar aqui uma coluna de avaliação? Pode, pode. O que fizer que você achar que vai melhorar esse documento, faça. Faça, porque é seu, né? Para o seu planejamento, planejamento da área. E aí, para cada componente, no caso que no que nós elaboramos, trouxemos duas habilidades para cada um dos componentes. Duas para biologia, duas para física e duas para química. Poderia trazer menos ou mais? Também poderia. É o quanto que você... Ou outras. É o quanto que você enxerga aqui que pode ser trabalhado. Então, quem vai mensurar isso aqui são vocês, os professores da área. Assim também, depois que determinar as habilidades que vão ser trabalhadas, o que é que vocês vão fazer? Analisar os objetos de conhecimento. Aqui nós colocamos ciclo do carbono e fotossíntese, impactos ambientais no Brasil e no mundo. Esses objetos e essas estratégias foram retirados do referencial. Como eu falei antes, são colunas que podem ser modificadas por vocês. Como que vocês vão enxergar que esse aluno vai conseguir melhor desenvolver essa habilidade 4, essa 8? Aí é com vocês, né? Esse aí é o papel de vocês. Vocês que estão diretamente lá com seus alunos. Aqui são sugestões que vocês podem modificar ou não. Tá certo? Quer complementar alguma coisa, você acha? Sim, só reforçar essa coisa da construção coletiva, né? Aqui a gente tem essa proposição, tanto do modelo, com suas células aí a serem preenchidas, isso confere um modelo que nós elaboramos lá, para poder trazer para vocês nesse momento, mas que ao ser repassado, vocês podem modificá-lo, assim como as temáticas a serem debatidas também. O objetivo aqui foi só trazer uma exemplificação de como pode ser construído o trabalho interdisciplinar, só para quebrar um pouco o gelo. Mas vocês vão receber todo o material e aí vocês constroem dentro das suas escolas como acharem melhor, tá certo? Voltando aqui para a nossa apresentação, só para contemplar o ponto de avaliação do trabalho, né? Na avaliação do trabalho pedagógico. Na construção do nosso referencial curricular, nós tivemos uma ampla discussão a respeito desse ponto da avaliação, né? Porque é crítico para todos nós, para não sermos injustos, como avaliarmos os nossos estudantes de maneira que seja seguro para nós afirmarmos que houve o aprendizado, como seja seguro para eles também conseguirem responder de acordo com as suas possibilidades. E esse processo de avaliação, então, que está proposto no referencial, é que ele possa, para a nossa área de ciência da natureza, contemplar os procedimentos da investigação científica, é um ponto importantíssimo, promover a ampliação da capacidade dialética, valorizar a interpretação de fenômenos naturais, estimular a apropriação da linguagem específica da área de ciência da natureza, da argumentação sobre questões científicas, tecnológicas e socioambientais, e para a utilização de conhecimentos de forma ética, responsável e socialmente colaborativa. Então, isso aqui é só um norte a ser dado para que, no conjunto de habilidades que foi proposto para esse bimestre, por exemplo, para ser trabalhado para o desenvolvimento daquele eixo integrador em que se está trabalhando, com aqueles objetos de conhecimento que foram colocados, a gente não se limite a avaliar os objetos de conhecimento, que a gente tenha como visão que o estudante ele precisa alcançar o desenvolvimento das habilidades. Isto porque, mais uma vez, reforçando, no final do ciclo da primeira, segunda e terceira série, as avaliações passam a ser, de fato, a partir dos conjuntos de habilidades, tanto da formação geral básica como dos itinerários formativos. Portanto, o trabalho se inicia agora, os objetos de conhecimento são o meio de campo para que se conheça os fundamentos da ciência, com a visão de que o aluno possa, a partir deles, desenvolver as ferramentas que estão à sua frente, que são as habilidades. Então, que tudo isso seja atendido no processo avaliativo contínuo, ao longo daquele período, do tempo pedagógico estipulado, e que haja, assim, essa interação promovendo a interdisciplinaridade. As avaliações individualizadas dos componentes, elas podem e devem existir. O professor tem a sua autonomia, que não vai ser retirada, de realizar as atividades dos objetos de conhecimento e das habilidades que ele previu para serem estudados agora,
mas ele também deve contemplar esse trabalho interdisciplinar dentro da área e também avançar para as outras áreas, caso o trabalho seja em conjunto com as outras áreas de conhecimento. Nós encerramos aqui a apresentação